Olá, muito bom dia para você. Estamos de volta com mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho nas áreas executivas. Depois de um ano tão difícil, o Nordeste está voltando a oferecer cargos executivos com salários bem vantajosos. Aqui no estúdio eu recebo o head de carreiras, Maurício Santos, que vai conversar com a gente sobre essas oportunidades. Maurício, muito bom dia, obrigada por estar aqui. No material que eu recebi de vocês, um número me chamou muita atenção. Salários acima de R$12 mil. Por favor, nos explique onde tem isso. Bom dia, Isliviana. Bom dia, telespectador. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e poder falar a respeito desse mercado. Na verdade, é um número que chama atenção, evidentemente, né? Principalmente se tratando de um ano como esse que vivemos. Mas esse número ele está em um setor, né? Um setor de grandes empresas, de empresas de médio porte a empresas de grande porte. E a gente está falando aí de alguns setores, não necessariamente um especificamente, tá? A gente está falando do setor de indústria, a gente está falando do setor de energia, a gente está falando do setor de serviços e a gente está falando também em um setor de tecnologia. Aqui no Recife, por exemplo, o Recife é destaque nacional em relação à tecnologia. Então, especificamente Recife sai na frente do que outras capitais como Fortaleza e Salvador? Olha, em se tratando de Recife, Recife é referência para todo o Brasil e para o mundo, né? A gente tem o Porto Digital aqui e o Porto Digital ele ganhou um espaço, uma visibilidade gigante, né? Em função do que é feito, do que é desenvolvido, do que é entregue para a sociedade e, evidentemente, isso traz um destaque, traz um número maior de posições aqui para o nosso estado, sem dúvida. E que outras oportunidades, por exemplo, no setor de serviços, vocês destacam? A gente está falando, quando fala de salários desse porte, a gente fala de cargos estratégicos. O que é que interfere na composição de uma remuneração? São dois vetores, né? O primeiro vetor é o vetor do volume de negócios, o que aquele negócio ele proporciona enquanto faturamento, o quanto ele gera de faturamento. E a gente está falando também, obviamente, do quanto um profissional ele consegue criar de faturamento para dentro do negócio dele, com o conhecimento e as habilidades específicas que ele tem. Então, isso vai de acordo com a experiência desse profissional de vivências anteriores a ele, em negócios anteriores, como também da sua habilidade natural de desenvolver aquela área técnica e fazer com que aquela área gere mais volume de negócios em relação ao benchmark dele, ou seja, em relação ao mercado, ao comparativo de mercado. Em relação à indústria, a gente viu nesse último trimestre, mais especificamente, uma recuperação da indústria, né? Voltando Sim. aos índices, inclusive de antes da pandemia. A indústria não parou, mesmo durante a pandemia, porque justamente produzia bens de consumo indispensáveis, né? Essenciais, para que a gente pudesse ficar em casa, Sim. né? Quem precisou ficar em casa. Então, a indústria também está buscando esses profissionais estratégicos para se fortalecer, por exemplo, no próximo ano? Perfeito, Isli. Na verdade, o que a gente viu na indústria foi um movimento muito de adaptação ao que estava acontecendo, né? E essa adaptação passou por um período de baixa produção, e essa baixa produção agora está sendo sentida também no mercado, né? A gente vê aí hoje um mercado na indústria de automóveis com baixíssima entrega, ou seja, a gente vive nesse momento uma crise de carro zero, coisa que era inimaginável há pouco tempo atrás. Não tem disponível. Não tem carro, o mercado de usados subiu absurdamente. Então, a gente vê que isso é uma consequência da baixa produção da indústria há pouco tempo atrás. Isso está afetando no mercado agora. E essas posições estratégicas que você fala aí, ela vem para dar suporte a essa produção. Do tipo, poxa, tem um prejuízo que precisa ser coberto. Então, essas pessoas estratégicas, ela vem para que esse número ele seja atenuado, porque resolvido ele não vai ser. Tem a ver com a velocidade da produção, né? O mercado existe, a demanda existe, mas a produção, então, não acompanhou essa velocidade por conta da pandemia? Perfeito. Houve um período de 3 meses muito crítico em que a necessidade da população ela mudou radicalmente.
Então, essa mudança de comportamento é óbvio que afeta alguns setores da indústria e esses setores, obviamente, eles vão ter que se adaptar a uma baixa produção, também a questão do atendimento de mão de obra. A falta de mão de obra significa falta de insumo, falta de produção e tudo isso é um efeito cascata. Com certeza. Agora, o profissional que está sendo buscado para preencher essas posições estratégicas, que tipo de habilidades esse profissional precisa ter para conseguir uma vaga como essa? Perfeito. Essa é uma pergunta que quem está no mercado adoraria conhecer, porque realmente é um grande diferencial. Eu entendo que hoje, para você poder usufruir de grandes remunerações, essa remuneração está muito atrelada à quantidade de problemas e ao nível de complexidade do problema que você consegue resolver. Então, quanto maior o número de problemas você consegue resolver da população, você vai ter aí um incremento de necessidade em relação a eu preciso desse profissional porque ele consegue atender uma demanda diferenciada. Então, quanto mais problema eu resolvo, mais eu encho minha carteira. Agora, como é que você diz isso para o recrutador? Porque não necessariamente as pessoas não colocam isso no currículo. Eu não coloco os resultados no currículo. Eu coloco a minha escolaridade, eu coloco a empresa onde eu trabalhei. Mas dá para colocar os resultados no currículo? Perfeito. Isso é um trabalho que nós fazemos com muito carinho, com muito cuidado no desenvolvimento de uma carreira de um profissional. Porque o currículo é algo base e, na verdade, é a principal fonte de informação de um recrutador e de um headhunter na hora dele consultar a carreira de um profissional. E onde é que ele vai fazer isso? Normalmente, isso é feito... O currículo hoje ele vem até em segundo plano, Isli, para esses profissionais, porque as empresas e os headhunters, eles vão no LinkedIn. Que é uma rede social, que é a rede social profissional, assim, ou né? seja, então, toda a investigação prévia que é feita, investigação, entre aspas, obviamente, ela é feita, esse levantamento de informações, através do LinkedIn. E o que se observa como padrão muito primal dentro dessa rede social é que as pessoas informam basicamente a linha do tempo da trajetória de carreira dela. Sim. E não informam o que ela constrói ao longo da carreira dela. E isso, evidentemente, é um grande diferencial para aqueles que informam. Eles, com certeza, eles têm um grande destaque em relação à grande maioria. O que colocar e o que não colocar, então, no LinkedIn? Porque o LinkedIn não é uma rede social para você postar foto de um passeio em família, não é uma rede social para você postar foto com a roupa que está usando. O que colocar e o que não colocar de jeito nenhum, então, no LinkedIn, já que ele é visto também como um currículo móvel, digamos assim, Sem virtual, dúvida, né? Sem dúvida. Olha, o mais importante é que você mostre-se como um profissional que entende do seu negócio. Mas hoje, a regra seja extremamente profissional. É uma rede profissional. Então, qualquer assunto que fuja em relação a isso, evite. Outro ponto se você puder falar sobre o que você ou a tua área desenvolve, isso é muito melhor. Afinal de contas, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer muito mais do que as informações que você registra, né, dentro do seu perfil dessa rede social. E elas vão ter a oportunidade de conhecer, às vezes, artigos que você publica, uma matéria ou um assunto que você entenda que é relevante para o teu setor, para o teu negócio. E isso, evidentemente, traz muito mais informação a respeito de um profissional, a respeito da forma como ele pensa, a respeito da forma como ele se planeja, como ele age. E esses registros, ele vai contar muito na hora de um recrutamento. O LinkedIn, então, funciona como uma espécie de jornal ali da sua carreira? Você coloca as, abre aspas, notícias sobre o que você fez, os resultados que você deu e como você se posiciona no mercado? Sem dúvida, isso é um viés, né? A gente também tem que entender que essa rede social, ela promove conexões. E essa promoção de conexão, ela faz com que você se conecte com vários gestores, com vários diretores, com vários profissionais de todas as áreas que você tem intenção de se relacionar. E esse contato, essa conexão,
ela é muito mais, como eu poderia dizer numa linguagem simples, muito mais quente, muito mais fácil de você obter uma resposta do que simplesmente você enviar um currículo por e-mail. Percebe? Que é frio, digamos assim, né? Extremamente. Estático, parado. Extremamente. Então, essa é uma grande oportunidade e que pouquíssimos profissionais exploram esses recursos, né, dessa rede social. Agora, mandar uma mensagem para alguém com quem você gostaria de trabalhar, ou mandar uma mensagem para um recrutador que você sabe que trabalha no Departamento de Recursos Humanos de uma empresa em que você quer trabalhar. Isso pega bem ou pega mal? Isli, todo mundo, na verdade, assim, o ser humano, ele é relacional, né? Agora, ele não se relaciona com qualquer pessoa. Sim. Né? Existe um... Você segue ali, mas não necessariamente você troca informações. Exato, né? Exato. Então, para que eu gere interesse de alguém se relacionar comigo, eu vou precisar ser estratégico. Então, não é qualquer mensagem que você pode enviar. Você tem que pensar numa mensagem a ponto de dizer assim, é interessante o meu contato para essa pessoa, ou de que forma o meu contato pode gerar interesse dessa pessoa me responder. Então, se você pensar sobre essa visão e você enviar uma mensagem pensando de que forma eu posso ser interessante para essa pessoa, aí você vai ter uma conexão bem-sucedida. Então, é ponderar, colocar ali na balança, né? Se aquilo vai ser bem visto ou se vai ser mal visto, digamos assim, né? Eu não diria que o ponto é ser mal visto, mas eu diria que o ponto é ser interessante ou ser desinteressante. Porque, normalmente, contatos, e principalmente contatos onde você vai gerar algo que seja uma oportunidade comercial ou algo que seja uma oportunidade de você pedir ajuda e ser comercial não é algo bem-vindo. Ajuda ou ser comercial, tá aí dicas importantes, né? Dicas importantes para a gente ficar atento. Agora, Maurício, você falou no início aqui da nossa conversa de alguns setores específicos, né? Você falou do setor da indústria, o setor de serviços. Que outros serviços as pessoas que estão agora, depois de um ano tão difícil, buscando oportunidades, quais são exatamente esses setores que estão se reabrindo, digamos assim? Esse é um movimento que começou, talvez, no último trimestre desse ano? Sim. Na verdade, a gente tem uma economia hoje funcionando 100%. Né? Então, quando a gente fala em serviços, a gente tem um varejo muito forte, né, voltando. A gente tem um setor de consultoria voltando também muito forte. E tudo isso, ele gera impacto, ele gera interesse, ele precisa de bons profissionais para reverter um número que, lá atrás, esses serviços, eles foram extremamente prejudicados. Por quê? Porque vivemos, até um momento pré-pandemia, uma sociedade em que a relação era presencial. E a partir do momento pandemia, aquilo que a gente previa de uma antecipação digital nos próximos 5 anos, ela teve que acontecer dentro de 20 dias. Muitos setores se adaptaram à realidade digital de maneira muito improvisada, né? Mas dentro de uma semana você via empresas que não ofereciam serviços de vendas nenhuma no digital, vendendo no digital. Sim. Então, isso promoveu uma revolução nesse mercado muito grande que a gente está vivendo os reflexos disso agora e que vai viver ainda mais. Essa capacidade de adaptação certamente fez diferença em alguns serviços, mas essa característica, adaptabilidade, também é válida para as pessoas, para os profissionais? Sem dúvida, Isli. Eu acredito que a capacidade de se adaptar, ela é uma habilidade extremamente valorizada, entende? Porque, principalmente dentro de um mercado volátil que a gente vive hoje e que é uma tendência ser uma realidade nossa nos próximos tempos, quem não se adaptar vai ficar para trás ou já ficou para trás, porque a gente viu e continua vendo a quantidade de negócios que estão sendo fechados e que sofreram drasticamente com essa condição de pandemia.
Muitos porque não conseguiram mesmo se adaptar à realidade tecnológica, né? Ou essas possibilidades, mesmo que temporárias, porque a pandemia vai passar, é o que a gente espera, mas muita gente não quis ou não conseguiu, né? Eu digo em relação a empresas, empreendedores, empresários. Perfeito. E essa colocação que você fez gera o link com a conexão com aquela resposta que eu te dei lá atrás a respeito do profissional, ele resolver problemas complexos. Sim. Então, quem não se adaptou foi porque faltou um pouco de habilidade de resolver problemas complexos. Vivemos um problema complexo, evidentemente, nesse momento de pandemia. Muito, né? Então, aquele profissional que teve esse jogo de cintura e conseguiu levar o seu negócio dentro de um curto espaço de tempo para a era digital, ele funcionou e trouxe impacto e trouxe um pouco de faturamento ainda para o negócio dele. A gente viu gigantes do varejo, e eu estou falando de uma das maiores empresas aqui do Brasil, a Via Varejo, aumentando o faturamento dela absurdamente, porque ela entendeu que o digital era o caminho para manter o negócio dela competitivo diante das gigantes que estavam chegando. E da mesma forma a gente teve a Magalu, a gente teve outras empresas que também seguiram esse mesmo padrão. E os profissionais que tomaram essa iniciativa, né, de, vamos, o caminho é esse, certamente foram profissionais que saíram na frente, né? Perfeito. E esses profissionais, eles vão exceder e muito essa remuneração que você colocou aí no início. 12 mil para cima. 12 mil a gente está falando aí de, óbvio, né, de um profissional que está lá na ponta, que está dentro de um setor de uma empresa de grande porte, né? E ele vai ter, obviamente, um resultado também pessoal muito bom em relação a toda essa adaptação que ele conseguiu levar para o negócio. A gente falou aqui em resultado, a gente falou em capacidade de se adaptar, mas esse profissional, se ele não souber liderar as pessoas com quem ele trabalha, ele tem a mesma vantagem, o mesmo caminho bem-sucedido? Olha, Isli, isso é uma pergunta que me encanta muito, sabe? Porque como gestor de carreiras e como head, né, de buscar profissionais, o que eu percebi ao longo desses anos é que os profissionais que têm essa habilidade da liderança, mas a habilidade de liderança não é simplesmente você ser chefe, você ter comando, mas é a habilidade de você se relacionar e se aproximar do seu time, né? Existem times de diversos tamanhos, mas acontece que existe um time que você sempre está mais próximo. E esse destaque vai para que você consiga transmitir para os que estão próximos de você, e que esses consigam transmitir adiante. E é interessante que o que eu te mencionei agora há pouco é que esses profissionais que estão próximos desse time são os profissionais que mais têm remuneração, aquelas que você olha assim e faz, poxa, eu queria essa remuneração para mim. Enche os olhos. Aqui enche os olhos. É aquele realmente que cuida do time, mas não necessariamente que acompanha o resultado. Ele vai muito além de acompanhar o resultado, ele vai muito além de promover o como você chegar no resultado. Mas ele tem um cuidado especial, sabe? Ele conhece cada uma das pessoas da família desse colaborador pelo nome. Ele cuida em relação a, poxa, como está a sua família? É impressionante o quanto isso tem se apresentado comum para esses profissionais de destaque. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção e ainda me chama. Não é só ser chefe, né? Ser chefe é bem diferente de saber liderar, né? Isso. A liderança, ela envolve muito mais do que você estar acompanhando as famosas KPIs, né, as chaves de objetivos que são estabelecidas por cada negócio. Ela vai pelo cuidado com o ser humano, saber se aquela pessoa realmente está no seu estágio pleno de mentalidade, se ela está performando da forma como ela está performando, se existe algum motivo para essa performance ser baixa, razoável ou alta. E você, a partir do momento que começa a conversar com essas pessoas e entender essa realidade, você começa a replicar isso, ou seja, a multiplicar, trazer esse comportamento desse profissional e levar para o seu time. Tá? E promover também que esse profissional que estava entregando a alta performance, ele também mostra o como.
Dizer assim, poxa, eu estou chegando nesse resultado a partir disso que eu estou fazendo. E isso faz com que o time dele também se encante. E é uma cadeia que não tem fim. Agora, a liderança não é uma habilidade que todo mundo tem, né? Mas é treinável. Boa. É treinável. Pessoas acham que quem se destaca é porque tem uma habilidade natural. Na verdade, quem se compromete a realizar grandes objetivos, ele inicia apenas com o primeiro degrau. Né? Então, imagine que uma pessoa que se determina a correr uma maratona, que são mais de 42 quilômetros e alguma coisa, que eu não sei alguma coisa especificamente quanto é, mas ela não começa, ela não determina esse objetivo para ela hoje, né? E já no primeiro mês de 2021, ela vai conseguir chegar a esse objetivo, a não ser que ela já viesse treinando. Ela tem que começar com o primeiro quilômetro, Ela né? vai começar com o primeiro quilômetro. E a partir daí vai treinar para o quinto, para o 10º, para o 15º, para o 21º e chegar conseguir alcançar, né? Agora, Maurício, eu quero que você me responda como que o profissional que está em casa assistindo a gente ficou esperançoso, pelo menos sabendo que existem essas possibilidades no mercado, como é que ele faz para buscar essas vagas? Mas isso eu vou pedir para você me responder depois do intervalo, tá bom? Maravilha. A gente vai para o intervalo, já a gente volta com essa resposta para você. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios e, como a gente falou no bloco anterior, como se candidatar a essas vagas que existem sim no mercado com ótimos salários? É a resposta que o Maurício vai dar para a gente. Primeiro, Maurício, que cargos especificamente são esses que as empresas estão buscando nesse período agora? Isli, a gente está falando aqui de cargos como gestão de controladoria, gestão de recursos humanos, gestão comercial, né? Gestores comerciais. Então, a gente está falando dessas posições especificamente. São, de um modo geral, esses são profissionais que estão sendo desejados pelas gestores empresas. de marketing também se incluem aí. Profissionais que realmente vão poder interferir diretamente no resultado, seja por gerar receita ou seja por diminuir custo. E esses profissionais que estão em casa, perderam o emprego na pandemia, têm uma grande experiência, ou que não perderam o emprego, mas querem aproveitar essas oportunidades porque têm todas essas habilidades que você falou. Quais os passos que essas pessoas precisam dar para conseguir enxergar essas oportunidades e conquistá-las? Joia, maravilha. Primeiro é ser um profissional, uma pessoa extremamente ativa, tá, em relação às oportunidades que estão surgindo. Ficar atento mesmo. Ficar atento, tá numa rede social como nós falamos do LinkedIn, observar, né, e principalmente gerar contatos estratégicos, usando um pouco de uma habilidade da comunicação, né, para poder gerar interesse diante de uma oportunidade de uma conversa. E acredito que o mais, diria, essencial, né, disso, o que hoje está muito comum se falar das soft skills, que nada mais são do que essas habilidades naturais que cada ser humano possui, mas evidenciar essas habilidades. Hoje, quando a gente fala de soft skills, de habilidades naturais, quais são as que mais se destacam? Eu diria que a habilidade da criatividade é uma das que estão mais em evidência em função de que a adaptação requer a criatividade. Pensar, né, em outras possibilidades. Exato. Né? Testar novos caminhos. A segunda dela seria a questão da complexidade, como a gente falou, de resolver problema, a criticidade para resolver esses problemas e, enfim, a habilidade também da persuasão, da comunicação, ela é importantíssima. Afinal de contas, quem está fora quer entrar. E para entrar, vai ter que, de alguma forma, ser muito habilidoso na negociação, na persuasão, na geração de interesse, e assim vai ter sucesso.
Que bom. Então, que boa sorte para quem está aí acompanhando em busca dessas informações que foram tão preciosas hoje aqui com a gente. Que pena que a gente está chegando ao fim do nosso programa, Maurício, mas muito obrigada por todas as dicas que você trouxe aqui para a gente. Eu que agradeço, Iris. Na verdade, é muito mais do que uma conversa, né, entre a gente, entre o telespectador, mas, acima de tudo, é uma promoção social. A gente sabe que é um período difícil, vivemos um ano difícil e que 2021 seja um ano de muito brilho, um ano de muita luz, um ano de muito sucesso na vida de cada um dos que estão buscando se recolocarem no mercado e os que também estão buscando fazer uma transição de carreira. Então, Papai do Céu ilumine a cada um de vocês. Que seja um ano melhor para todo mundo, né? Amém. Obrigada, Maurício. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, tem mais uma edição do programa Poder e Negócios. Até lá!